Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Nunes, sou especialista em boxe. Trouxe o Johnny mais uma vez para me ajudar. Hoje eu vou falar um pouco sobre uso de manopla. Muita gente me pergunta sobre isso, acho que é um dos assuntos mais pedidos. As pessoas perguntam muito sobre alguns fundamentos da manopla, sobre como se faz. Na verdade, cara, que existem algumas formas da manopla ser utilizada, existem treinadores de diversos países, ou até treinadores, por exemplo, aqui no Brasil, que são caras tarimbados, conhecidíssimos, e que cada um tem uma metodologia diferente de ajuste da manopla. Isso não é um erro, colocar aqui, colocar com foco único, tem erros, isso não é um erro. O que são erros são outras coisas que eu vou demonstrar aqui hoje. Vou colocar sobre situações que a gente tem que criar na manopla, a importância de trabalhos que você precisa fazer, enfim, vou dar um apanhadão geral aí sobre a melhor forma de você utilizar a sua manopla de foco. Vamos lá, um dos pontos muito importantes que eu utilizo na manopla, vamos lá, Johnny, são situações reais. Como assim, Nuno? Como é uma situação real? É colocar no meio das combinações a maior possibilidade de situações que podem acontecer. Vou dar um exemplo de como não acontecer. 1, 2, cruza. 1, 2, cruza. 1, 2, cruza. 1, 2, cruza. Você pode realizar um trabalho desse? Pode. Eu só não vejo, por um fundamento técnico, tático, muita motivo para eu utilizar um trabalho assim. O que eu prefiro é estar sempre utilizando o máximo de elementos possíveis. Porque se ele ficar parado aqui, só jogando 1, 2, cruza, dentro do meu ponto de vista, a gente vai estar perdendo a oportunidade de trabalhar alguns outros fundamentos, como a caminhada, as defesas, os bloqueios que fazem parte da defesa, tirada de tronco, os contragolpes, os golpes de encontro. Então eu acho muito importante, por mais que você seja um cara que esteja começando a utilizar a manopla, que ainda não tenha muita habilidade e não tenha um leque muito grande de combinações, beleza, faz o cara se mexer. Ó, joga 1, 2, cruza. Vai mandando, cobrando defesa. 1, 2, cruza. Cobrando defesa. 1, 2, cruza. Isso. 1, 2, cruza. O trabalho continuou simples, mas aqui pelo menos eu coloquei uma realidade, eu aproximei a realidade. Eu obriguei o Johnny a se mexer, a se defender, a estar atento, a acertar a noção de distância. Se eu pedir 1, 2, cruza para ele daqui, ó, ele precisa ajustar a distância o tempo todo. Então, por mais que eu não tenha uma variação muito grande, um leque muito grande de opções, eu obriguei o Johnny a se mexer, a criar, a entender. Então já é um ponto que você precisa avaliar. Então se você for fazer manopla, não tem muita habilidade, cara, explora o aluno, explora o seu atleta, deixa ele andar, faz ele se mexer, joga golpes, faz situação para ele ter que estar toda hora se defendendo, o que é muito real. A manopla a gente aproveita o feedback aqui do treinador o tempo todo para jogar o mais próximo da realidade possível, para a gente fazer o aperfeiçoamento técnico-tático e as correções. Então se ele ficar fixo numa série, beleza, eu posso corrigir esse movimento, se tratando de um aluno muito iniciante. Mas por que não fazer isso com o movimento? Eu vou jogar vai jogar 1, 2, cruza, avança. Avança, recua. Avança. Recua. Aqui a gente já teve mais uma melhora dos trabalhos dos passos planos. Então, repito, se você está começando agora e precisa dessa ajuda, vai fazendo isso, não fica fixo lá, fazendo ele jogar a série parado o tempo todo, para que você não fique viciado nisso e para que você faça o seu aluno evoluir. Agora eu vou dar dicas para uma segunda etapa, né? A primeira etapa, a primeira parte do vídeo, eu falei com os treinadores que são recém-formados pelas suas federações, estão começando agora a sua busca pelo seu lugar ao sol, e é normal que exista no início essa limitação na manopla. É mentira se eu chegar aqui pra você e falar, não, eu já como treinador já comecei sabendo um monte de coisa na manopla. Não, eu continuo aprendendo até hoje. Eu admiro muito ainda alguns treinadores, por exemplo, o Ivan de Oliveira, pra mim é referência máxima no uso de manopla. O cara é incrível, eu recomendo a vocês a seguirem o trabalho dele. É um dos caras que quando eu comecei eu me espelhei muito. É um cara muito humilde, muito trabalhador, batalhador, que divide conhecimento. E, por exemplo, quando eu comecei eu não tinha nada, eu não conseguia ainda criar, eu não tinha um leque muito grande. Então eu fazia exatamente como eu falei para vocês no começo do vídeo. A gente pegava uma série fixa, onde eu utilizava só um ataque isolado, né, uma combinação de golpes,
E daí a gente andava, cobrava algumas defesas, e a gente repetia, e assim eu fui começando a entender. E agora a gente vai eu vou dar dica para quem já está com um processo um pouco mais avançado e já consegue pensar em algumas combinações com o uso de contra-ataques, defesas no meio da combinação. Então vamos lá, Johnny. Eu vou seguir a linha aqui do jab direto cruzado. Johnny jogou 1, 2, cruza. Eu vou jogar um direto, ele vai fazer uma esquiva para cima do meu direto, já conectando um gancho e um cruzado com a mesma mão, beleza? Então ele jogou 1, 2, cruza, jogou 1, 2, cruza, esquivou, 1, 1, isso. Abre bem esse cruzado, Johnny. 1, 2, cruza, entrou, 1, 1, isso. Não puxa para você, abre bem. Isso, ó, vamos, 1, isso aí. E percebe que manopla é correção o tempo todo. Nuno, por que você ainda não colocou o Johnny para se movimentar? Você percebeu que eu fiz 2 correções no cruzado dele? Se eu não terminei de fazer a correção em cima do cruzado dele, ó, pra que eu vou colocar mais um nível aqui? Eu ainda preciso que ele ajuste melhor esse cruzado. Por quê? Eu jogo direto em mim, Johnny. Eu entrei aqui, a combinação é gancho e o cruzado. Esse cruzado precisa ser aberto. Ele tá com um cruzado muito fechado, dificilmente ele vai acertar o alvo. Então eu preciso pausar aqui, não jogar nenhum movimento até que ele corrija o que eu preciso. Johnny corrigiu o que eu preciso, a gente começa já a fazer isso em movimento, com movimentos de defesa, e vamos. Pam, 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 pam. E eu começo a acelerar. Vamos. Pam, 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 pam. Então aqui você já tem uma evolução dentro da sua metodologia. Você já conseguiu colocar um contra-ataque de resposta, movimentos de defesa, conseguiu fazer uma correção em cima do cruzado dele, que isso é muito importante. E agora eu vou dar uma dica extra para a gente começar, né, a colocar golpes de encontro, um trabalho mais elaborado. Vou falar agora sobre um trabalho um pouco mais elaborado. Primeiro a gente utilizou combinações simples. Ele jogou jab direto cruzado e a gente foi repetindo isso só utilizando o movimento. Na segunda parte, a gente usou o jab direto cruzado, ele acrescentou uma esquiva, um ataque de resposta e um golpe com a mesma mão, e daí a gente continuou andando. Agora eu vou demonstrar um trabalho um pouco mais complexo, né? Mas para isso, a gente precisa utilizar da progressão pedagógica. É um trabalho muito importante. Eu não posso chegar aqui para ele, Johnny, olha só, 2 jabs, gancho de encontro, gancho de esquerda, pendura, direto, cruza, direto, sai. Já era. Já era. Não imagina você que quando você vê uma manopla no Instagram, que o cara tá fazendo 20, 30 golpes, que ele começou dali, que isso não acontece. Isso não acontece. Ele precisa ter uma simbiose já com o treinador dele, entender como funciona para que isso aconteça. Então, você que está começando agora, não se iluda com isso. Isso aí não é... Ele não foi um gênio para fazer, ele treinou para fazer. E o treino está ao alcance de todos. Basta você seguir no caminho. Perfeito? Então vamos lá. A gente vai utilizar agora uma combinação onde eu vou utilizar um contra-ataque de encontro. O Johnny vai jogar 2 jabs aqui. Vocês percebem que eu já estou trocando a minha postura, eu já estou trocando a minha base. O que eu tento fazer é simular o tempo todo situações que ele pode viver. Aqui eu estou como um canhoto. Então ele utilizou 2 jabs e eu vou jogar o meu jab reto. Ele vai jogar um gancho com a mão direita de encontro no meu peito, aqui. E dentro de uma progressão pedagógica, a gente vai ficar só aqui primeiro. Ó. Joguei oh! Como eu percebi que ele funcionou bem, a gente pode utilizar já os movimentos, as entradas e vamos. Oh! Isso. Joga, encaixa bem. Joga o ombro, ó. Oh! Perfeito. Então, qual é a progressão pedagógica? Ele vai jogar 2 jabs, um gancho e mais um gancho de esquerda aqui. Pegando firme na linha de cintura. Esse gancho de direita, ele tá mirando no meu peito, o que deixa com que ele decida o melhor, no momento, se ele prefere que vá no queixo ou no abdômen. Fica uma linha muito curta. Então ele jogou pode jogar o gancho, tá? Vem, ó. Isso, a gente movimenta. Pegou. Eu percebi que o Johnny funcionou bem já. Ele já tá. Então eu joguei. Pá. Ficou aí. Passou pendulando. Gancho direito. Beleza? Mais um pedaço da progressão pedagógica. A gente jogou. Perfeito. Então daqui a gente vai seguir. Ele jogou de novo. Passou. Mais uma. Passou. Então o Johnny desenvolveu muito bem a combinação. Passou. Eu vou pedir para ele acrescentar mais um gancho e um direto. Perfeito? Então a gente jogou. A primeira a gente sempre faz mais devagar. Ensaia. Agora, vamos lá. Joga lá, Johnny. Passou. Eu quero bastante velocidade nesse gancho, tá? Nesses 2 ganchos da passagem, ó. Jogou. Passou. Isso.
Então, o que pode acontecer? O Johnny tem envergadura bem maior do que a minha. Então, olha o que pode acontecer aqui. Ele jogar, ficar próximo, e esse direto dele, como é que ele resolve? Como ele vai resolver? Ele vai afastar o pé de trás. Então, isso aí é o meu dever de passar para ele, mas quem precisa corrigir a distância é o atacante. Não adianta eu, treinando ele, fazer isso aqui toda vez, porque o adversário dele não vai dar esse mole para ele. A minha função aqui é orientá-lo, falar, Johnny, olha só, você está terminando depois do pêndulo muito curto, você precisa ajustar para esse direto. Então a intenção aqui é passar esse feedback a ele, para que ele corrija na próxima combinação e acertar. Então daí a gente teve uma progressão pedagógica, onde a série começou pequenininha e foi progredindo, e ó, daí é sem limites, eu posso ficar com ele aqui até amanhã, a gente criando um monte de série. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado, foi pensado com muito carinho, muita gente me pergunta sobre manopla, eu acho que eu falei 3 pontos, né, em 3 níveis de pessoas que têm a necessidade, são principalmente os treinadores que estão começando ou que estão ali no meio da jornada. Esse vídeo principalmente foi feito para vocês. Johnny, obrigado, tamo junto galera, bons treinos!